Vamos falar aqui do Mais Médicos. Programa Mais Médicos fragilizou o SUS, diz presidente do CFM. Tá aí, gente, você vê que coisa interessante. Quem lembra, né, o Mais Médicos, assim que Bolsonaro, em 2019, ele assume a presidência da República, uma das coisas que ele faz, ele já promete isso na campanha, né, em 2018. Em 2019 ele assume e uma das coisas que ele faz é interromper os Mais Médicos. E a gente lembra muito bem o escândalo que foi, a gente viu documentos sigilosos, né? A gente viu a exploração que foi, a médicos trabalhando aqui com as famílias, né? Usadas como lá em Cuba, né? Muitos não queriam voltar quando acabou o Mais Médicos. O governo Bolsonaro, inclusive, permitiu que eles ficassem aqui, mas Cuba, o governo cubano mandou chamar de volta e muitos voltaram, porque se não voltassem, as famílias eram penalizadas, né? E aí tinha aquele negócio do médico receber ali em torno de 10, 12 mil reais na época. O médico ficava com 3 mil e o restante ia para Cuba. E segundo diziam, né, o governo cubano, era para o dinheiro ir lá para as famílias, né? É engraçado, você vê que coisa interessante, né? O cara trabalha e o governo é quem administra o dinheiro do cara. É socialismo, né, gente? Você trabalha e o governo é quem mete a mão no teu dinheiro. E a gente lembra muito bem, né, que esse dinheiro não ia para as famílias, né? Lamentavelmente, só uma parcela pequenininha que ia para as famílias, o cara ficava com uma parcela pequena, ele era vigiado aqui no Brasil. Depois a gente descobriu também que muitos dos médicos, do Mais Médico, de fato não eram médicos, né? A gente viu isso acontecendo, inclusive, na Bolívia. Na Bolívia também teve lá um negócio. Esse negócio do Mais Médico aqui, gente, né? É um nó danado. E agora pipocou de novo esse negócio. Porque o governo Lula, quando voltou, trouxe de volta para o Brasil, mas ele, Mais Médico, aí na América Latina e em outros setores, continuou atuando, mesmo com os escândalos, né? Porque tem os países aliados, né? O grupo do Foro de São Paulo aliado, então eles juntos exploram o povo juntos, né? Bom, vamos para a matéria. Matéria da Revista Oeste, está aqui na descrição do vídeo, tá? Ó, o Conselho Federal de Medicina, CFM, mantém uma postura crítica em relação ao programa Mais Médicos. O tema recentemente ganhou destaque depois das sanções do governo dos Estados Unidos. Lula tá PT da vida. Segundo o presidente da entidade, o ginecologista José Irã da Silva Galo, o CFM sempre se opôs à iniciativa. Ele argumenta que o Mais Médico fragilizou o Sistema Único de Saúde e precarizou atendimento à população necessitada. Galo também criticou o programa por permitir a atuação de profissionais sem a revalidação de seus diplomas e sem direitos trabalhistas garantidos. Defendemos políticas públicas que valorizem o médico, qualifiquem a formação e garantam atendimento seguro à população. Interessante, né? Você vê que coisa, a situação do mais... Mas o governo Lula defende, com unhas e dentes, diz que é um trabalho social muito bom. Eu tenho uma ex-namorada, né, que ela, lá no Paraná, ela mora no Paraná hoje, e ela foi se consultar com esse negócio dos Mais Médicos. Ela disse que ela mal entendia o que o médico falava, o médico mal entendia o que ela falava, e sabe como era a consulta? O médico era com um livro, gente, do lado, para consultar ali o que ele tinha que passar para ela ou falar através de um livro. Então ela falava as coisas, ele consultava ali meio que para traduzir, depois ia lá e olhava no livrinho lá o que quer dizer, gente, sabe, colocar a população em risco, cara, em nome de um programa para beneficiar um governo. Nos bastidores do CFM, conselheiros discutem a inclusão de gestores do Mais Médico em uma lista de investigados. A primeira equipe de gestores, que inclui figuras como o atual ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o secretário executivo Adriano Massuda, está entre os nomes cogitados para essa apuração. Quer dizer,
o secretário e o ministro da Saúde estão na lista dos possíveis investigados por esse grupo, por esse conselho, né? Continuando. Nesta quarta-feira, ontem, 13, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que a ditadura cubana explora os trabalhadores por meio do Mais Médicos. Desta forma, ele assegurou que vai responsabilizar aqueles que lucram com trabalho forçado. Por quê, gente? Porque o médico ele fica com uma parte pequena do que ele ganha e uma parcela maior, que é mais da metade, vai para o governo cubano. É assim que Cuba mantém a sua economia, porque eles estão sancionados de tudo quanto é lado. Eles não têm... Cuba parou no tempo. Você vai para Cuba, você acha que lá tem Camaro, você acha que lá tem Porsche, tem... Não. Você acha que lá, pelo menos, sei lá, tem um Astra, né? Já até saiu de linha já, né? Não tem o Gol, gente. Só se for acho que nem o Gol tem lá. Esses carros, né? Que o Gol começou nos anos 80. Não, acho que nem tem. Nem tem. É só carros antigos, porque o país parou no tempo. Literalmente. Né? Em junho de 2013, o governo do Partido dos Trabalhadores, PT, sob a gestão da então presidente Dilma Rousseff, lançou oficialmente programa, resultado de uma parceria com o regime de Cuba. O projeto tinha como objetivo, conforme a sigla, ampliar a assistência médica no país por meio da contratação de profissionais cubanos. Deixa eu só puxar aqui, gente, rapidinho, peraí. Pronto. Deixa esse aqui mais perto, aqui, o ventilador. Mais perto aqui. Pronto. Continuando, Fagundes. No entanto, para o governo norte-americano, Mais Médico foi um golpe diplomático inconcebível de missões médicas estrangeiras. Em março, Rubio já havia informado que a gestão de Trump aplicaria sanções aos responsáveis pelo programa de exploração de mão de obra cubana. Olha aí. A coisa apertou, né? Tá aí, gente, a matéria. Tá aí a matéria. Essa, né? Essa é a matéria, é o escândalo mais um, né? Do Mais Médicos. E lamentavelmente, né? A esquerda, você vê, nós estamos falando ali, vocês verem como o governo brasileiro ele anda na contramão. A gente tá falando ali o presidente do CFM, do Conselho Federal de Medicina. O cara que o governo Lula devia estar alinhado. Qual é a reclamação dele? O cara vem de Cuba, não passa por um teste. O cara vem de Cuba, não passa por uma especificação. Não, ele simplesmente chega, não faz o revalida, que é aquela provinha. Né? Eu queria ver, gente, seria interessante, né, o pessoal do Mais Médicos fazer o revalida. Né? Seria interessante. Porque o problema não é o médico em si. A gente viu, né, aqui em 2019, muitos médicos que não eram médicos. A gente pegou muitos casos, tem matérias falando, né, disso daí. A gente fez matérias em 2019, finalzinho de 2019 ali, né, mostrando, meados de 2019, né, mostrando médicos que estavam aqui, mas que na prática não eram médicos. Fagundes, a medicina cubana é ruim? Não, gente, por incrível que pareça, não, porque é a única especialização, pode-se dizer, do país. Né? Lá você não tem advocacia, administração, essas coisas. Você tem lá medicina e eu acho que mais uma ou duas formações, mas o foco de Cuba é a medicina. Os médicos até que são bons médicos. O problema, gente, é o nível ou se de fato o que vem para o Brasil são médicos. Como é que eu trago médicos de outro país? Não importa o quanto a medicina daquele país seja boa, mas como é que eu trago médicos daquele país e não passo eles aqui no exame, para fazer um exame de revalida? Quer dizer, o médico brasileiro, o cara que cursa a medicina brasileira, que fala a nossa língua, que entende o nosso idioma, está acostumado com as necessidades do nosso país, conhece, estuda aqui tudo direitinho, na nossa linguagem, tudo. E aí quando o cara termina o curso de medicina, o que ele tem que fazer? Um revalida para poder ir lá e estudar, exercer a medicina. Eu tenho um primo que mora na cidade vizinha, ele fez medicina na Bolívia.
Ele foi para Bolívia, ele fez a medicina. Quando ele chegou aqui, ele fez medicina lá, porque era mais barato na época, né? Quando ele chegou aqui, ele teve que fazer o revalida para poder exercer a medicina. Aí a grande pergunta é por que o médico cubano ele vem para o Brasil e não passa? O cara tem uma língua diferente da nossa. Você já tem o primeiro problema, a dificuldade da comunicação. Né? Quem fala espanhol, né, sabe que o espanhol ele tem umas palavras às vezes até iguais com sentidos diferentes, né? Ou enfim, dá um certo nó na cabeça das pessoas. Embora você imagine o espanhol de Cuba, que não é igual ao espanhol da Espanha, que não é igual ao espanhol da Venezuela. Cada um tem seus, como é que eu posso dizer? Tem suas características, né? Tem suas diferenças ali. São parecidos, mas não são iguais. São quase iguais, mas não são iguais, né? Enfim, agora imagina isso, o médico lidando com a vida de um paciente. E aí a gente conversando com um médico que entende a nossa língua, que estudou de forma específica o nosso problema. Aqui muitas vezes a gente tem diagnósticos errados. Imagine um cara que precisa de um livrinho do lado para entender o que você está falando. Muitas vezes a gente costuma falar uma frase e ela nem sempre quer dizer aquilo que a gente tá falando, porque às vezes, né, tem aquela coisa da gente ter que, né, dar aquela traduzida, né, porque o brasileiro tem essa coisa, esse linguajar diversificado, mas a gente entende, mas o cara que vem de fora não. Né? Mas enfim, tá aí, e aí os Estados Unidos resolveram agora, né, dar essa mexida nesse negócio. Vamos aguardar para ver o resultado disso aí.